Boa tarde. Primeiramente, obrigado a todos por terem vindo, né? O objetivo da aula de hoje, além de falar sobre música brasileira, é fazer um link, né, dentre os alunos das oficinas de cordas com o MIS, que é o Museu de Imagem e Som de Resende. Conversando com alguns alunos, né, muitos não sabiam que aqui tinha um museu e alguns, além de não saber que tinha um museu de imagem e som, outros nem sabiam que tinha museu de fato aqui. E olha que nós ficamos aqui um bom tempo, né? A Antônia sugeriu então que nós fizéssemos, né, um intercâmbio, né, que convidássemos os alunos das oficinas de cordas, não só para vir visitar o MIS, né, para visitar o museu, mas também para escutar, né, o Museu de Imagem e Som, também para escutar algumas peças. E aí eu resolvi, né, sugerir como tema compositores brasileiros. A princípio iríamos falar só de Carlos Gomes, né, mas é meio que injusto. Quando nós falamos de música brasileira, né, os mais novos, né, as crianças e adolescentes, pensam em Legião Urbana, pensam, né, ou em pagode, alguma coisa do tipo. Os mais antigos pensam em Elis Regina, pensam em Tom Jobim. E quando nós falamos que também existe, né, compositores de música erudita brasileiros, as pessoas se espantam. Não, professor, mas música erudita é coisa da Europa, é coisa do continente europeu. Pois bem, para acabar com esse misticismo é que surgiu essa nossa ideia de falarmos para vocês sobre música brasileira, música erudita brasileira, tá? Então existe sim no Brasil compositores de música erudita, bons compositores, compositores reconhecidos mundialmente, alguns que são mais reconhecidos lá fora do que até mesmo dentre a população brasileira, né? Então nós vamos começar falando sobre Carlos Gomes. E aí eu falei para alguns alunos, vamos fazer umas pesquisas sobre Carlos Gomes. Quem é Carlos Gomes? É um compositor brasileiro. De música erudita. De música erudita. Não conheço. E a maioria não conhecia. Aí eu falei, vocês vão pesquisar lá, se não quiserem pesquisar, fazer uma pesquisa mais profunda, vão lá no YouTube, que eu tenho certeza que vocês já escutaram pelo menos alguma coisa de Carlos Gomes. Carlos Gomes, os compositores, a maior parte deles que nós iremos comentar, são do século XVII, século XIX. Olha só, Carlos Gomes nasceu em 1836. O pai dele era regente de uma banda, né? Carlos Gomes nasceu em Campinas. Então nós vamos começar falando de uma pessoa de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Carlos Gomes nasceu em 1836. O pai dele regia a banda da cidade. E embora o pai dele fosse regente da banda, esse não era o ofício principal do pai dele. O pai dele era alfaiate, tá? Mas regia a banda e dava aula de violino e dava aula de flauta, né? E aos 8 anos de idade o pai dele achou, não, é interessante, né, iniciar o meu filho no mundo da música. E ele foi iniciado com percepção musical, com aulas de teoria musical, né? Ele não iniciou, o pai dele não o iniciou com algum instrumento. Aos 11 anos de idade é que ele vai participar da banda do pai. E as pessoas que não pesquisaram sobre Carlos Gomes, né, porque os que pesquisaram é injusto, né, mas quem não pesquisou, chutem aí qual foi o primeiro instrumento de Carlos Gomes. Triângulo. Carlos Gomes começou, né, com o triângulo. Então, para as pessoas que têm aquele certo preconceito, instrumento de percussão, Carlos Gomes começou com instrumento de percussão, tá? Aos 19 anos, Carlos Gomes ele escreve a primeira missa, né? Inclusive o pai dele assiste essa missa. E a partir de tal momento, porque ele começou com 8 anos, 11 anos ele começou a estudar piano e aos 19 ele se achou. Quando ele começou a compor, ele decidiu que era aquilo que ele queria fazer. Embora o pai dele queria que ele fosse alfaiate, né? Se decepcionou um pouco quando o filho falou que iria ser compositor.
aos 19 anos ele faz a primeira missa, e daí ele vai para São Paulo e começa a se tornar famoso. O imperador descobre Carlos Gomes e resolve financiá-lo por 5 anos, aqui mesmo no Brasil, né? E não sei se para alegria do pai dele ou para infelicidade do pai dele, mas creio que para alegria, ele recebe também, depois ele é financiado para estudar na Europa. E olha só, é um compositor brasileiro que acabou indo para a Itália, e dentre, vamos dizer, os teatros mais famosos de ópera, né, da Europa, Carlos Gomes, na Itália, na época áurea, né, da ópera e da música erudita, ele é um dos compositores mais tocados. Ele não é só um compositor, né, de ópera, uma pessoa que saiu lá do interior de uma cidade do estado, né, brasileiro, mas ele se torna um dos principais compositores de ópera da época dele, né? E eu vou colocar ali, para não só falar, eu vou colocar um trechinho, e duvido que ninguém nunca escutou isso, tá? A abertura de uma ópera de Carlos Gomes. Essa é a abertura de um programa bastante conhecido, né, nacionalmente, né, que é A Hora do Brasil, né, A Voz do Brasil, que se iniciou com o governo de Getúlio Vargas. Olha só, ele era um governante famoso, e as pessoas na época dele paravam de fato para escutar a voz do Brasil, tá? Então com certeza todo mundo já escutou, né, Carlos Gomes. E aí, olha só, para não falar só de São Paulo, vamos para o Rio, né? Dentre alguns compositores ilustres brasileiros, nós também temos, ou a maioria, pelo menos até o século XIX, eram da região do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi onde, né, onde comportava a capital do Brasil durante muito tempo. E olha só, para não falar só de homens, vamos falar de Chiquinha Gonzaga, né? Alguém já ouviu falar de Chiquinha Gonzaga aqui? Olha, vocês são cariocas de fato, né? Vocês conhecem. Bom, Chiquinha Gonzaga, ela era mulher, fique à vontade. E algo interessante, né? Para resumir, porque a Antônia falou que eu tenho uns 15 minutos, né? Não, tem mais. Tem mais? Agora eu tenho mais? Então tá bom. Olha só, algumas coisas interessantes de Chiquinha Gonzaga. Além dela ser compositora, né, instrumentista, pianista, ela ganhou o primeiro piano dela aos 9 anos de idade, tá? Nasceu no Rio de Janeiro. Algo interessante sobre ela, que ela foi a primeira mulher brasileira a reger uma orquestra. E além de ser a primeira mulher brasileira a reger uma orquestra, ela também foi a primeira compositora de uma marcha de carnaval. Antônia, canta aí, você que é cantora, que marcha aqui? Quem sabe qual foi a primeira? Isso! Olha só, sabe? Muito bem, muito obrigado. Então olha só, a história da música erudita brasileira, né, ela nem sempre foi tão distante assim da população. Hoje nós temos esse distanciamento, mas em determinado ponto a música erudita brasileira foi também música popular brasileira. Então música popular brasileira, claro, é Tom Jobim, é Elis Regina, mas também é Carlos Gomes, também é Chiquinha Gonzaga. Isso, e olha só, aproveitando o gancho, né, vamos falar de outra pessoa que nasceu no estado do Rio de Janeiro, que é o Villa-Lobos. Villa-Lobos era tão popular na época dele, tá, que ele chegou a lotar estádios, não para jogos de futebol, mas para concertos, né? Então Villa-Lobos foi um compositor, como eu posso dizer, muito famoso na época dele e até hoje. Foi professor de Tom Jobim. Isto! E olha só, vamos lá, vamos falar um pouco do Villa-Lobos.
Lobos, já que temos ali uma pessoa que é fã do Vila Lobos, né? Olha só, algo interessante do Vila Lobos. Carlos Gomes, ele foi estudar, né? Foi estudar na Europa. Vila Lobos, ele se recusou a estudar fora. Então ele está dentre os compositores brasileiros que a gente chama de nacionalista. Ele não só valorizou elementos da cultura brasileira na música erudita, ele difundiu isso para o mundo inteiro, como também ele se recusou a estudar com professores lá de fora. O fato dele ter recusado a estudar não quer dizer que ele não escutava música estrangeira e não quer dizer que ele era contra. Prova disto é que ele escreveu, né, uma das principais peças dele, dentre as principais, tem uma série que ele chamou de Baquianas. Baquianas brasileiras. Baquianas em homenagem a Johann Sebastian Bach, um compositor alemão, também dos grandes compositores da música erudita. Eu vou colocar aqui, para não dizer que eu estou só falando, olha só, vou colocar Vila Lobos para tocar um pouquinho. Essa é a Baquiana de número 4, tá? Como nós estamos falando para a oficina de cordas e também para o público, nós vamos puxar a sardinha para a orquestra de cordas um pouco, né? Johann Sebastian Bach foi um compositor tão importante na história da música que ele criou uma escala que é característica e é particular dele. Então, dentre quem estuda música, existe lá a escala maior, escala menor antiga, que é a nossa herança grega, e existe a escala menor baquiana. E Vila Lobos, observando essa característica, ele escreveu uma série de obras, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho ali. Com esse elemento característico da obra em específico de Johann Sebastian Bach. Futuramente, outros compositores também viriam a utilizar, né, da escala baquiana. Mas Vila Lobos foi um dos primeiros a dar um grande destaque para isso, introduzindo elementos também da cultura nacional, da cultura brasileira, e misturando com essa herança, né, de Bach, essa herança alemã de Johann Sebastian Bach. Tá certo? Olha só, como eu falei, a intenção não era só falar dos compositores brasileiros, mas é também que vocês conheçam o museu. Então agora nós vamos continuar escutando um pouco de música, mas nós vamos escutar lá dentro, tá? Vamos visitar então o Museu de Imagem e Som de Resende. Pois não? Não, só um minutinho antes de começar, que eu queria apresentar a Denise também para eles e ela falar alguma coisa sobre esse projeto, que é um projeto também que ela idealizou. Então, boa tarde a todos, eu sou Denise, sou presidente da Fundação. Queria agradecer, né, esse trabalho incrível que a Antônia, junto com a Escola das Artes, na verdade essa vontade vem dentro da gente já desde o ano passado, né, que finalmente a Antônia conseguiu fazer um trabalho pedagógico para a gente colocar isso para vocês, alunos, pais. O que é? Não só aprender o instrumento, mas essa coisa do encantamento que tem por trás desses nossos personagens, né? No caso, o Heitor Vila Lobos vai ter uma apresentação específica, né, Antônia? O Zaidan vai fazer um trabalho, ele vai fazer também. E o que acontece? Você viu essa delicadeza, essa coisa que ele falou do nacionalismo do Vila Lobos, né? Ele era um brasileiro, um carioca nato, que foi criado lá em Minas Gerais, né? O pai dele trabalhava na ferrovia enfim, era engenheiro, né? Que fazia as ferrovias e tal. E o Heitor cresceu lá, naquela coisa das montanhas, né? Observando ele era um grande observador. O que a gente quer com essa história da música? Que vocês observem a música como um todo. Essa oportunidade de ter um museu com tanta informação vai transformar o talento de vocês, vai melhorar vocês como ouvinte, né? Nós temos uma obra dele, que na verdade é a minha preferida, que é o Trenzinho Caipira, que eu não sei se tem aqui. Acho que não. Né? O Trenzinho Caipira, o apelido do Heitor Vila Lobos é Turru. Né? A família dele não chamava ele de Heitor, o apelido dele era Turru. Por quê? Porque ele ficava assoviando dentro de casa o tempo inteiro, Turru, Turru, imitando o barulho do trem que ele ouvia nas ruas, né?